Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo painel da Perinity Week, GRC Talks, painel hoje que nós vamos discutir qual o papel do Conselho e dos comitês no que tange riscos e auditoria e qual o escopo de atuação. Sejam muito bem-vindos ao evento que nós estamos transmitindo ao vivo aqui pelo Zoom e também pelo YouTube. Eu sou a Bárbara Grins, eu tenho mais de 20 anos de experiência em gestão financeira, controladoria, governança corporativa, sou conselheira de administração, membro do corpo gestor do IBGC na gestão acadêmica. E tenho o prazer de dividir esse painel aqui com o Maurício Alexandre Gonçalves, o Eduardo Saquir Caroni e a Juliana Rosenbol, que já vão se apresentar. Para o painel de hoje, eu quero deixar um aviso aqui para vocês que estão nos acompanhando online. Vou pedir que o pessoal aqui do evento coloque esse aviso. As opiniões que nós vamos tratar aqui são pessoais e pode ter algum tipo de diferença no que vocês estão ouvindo. Então, é de inteira responsabilidade de cada um dos participantes, tá bom? As perguntas vão ser colocadas aqui no chat, eu mesma vou mediar junto com a equipe da Perinity, e ao final da nossa apresentação, nós vamos direcionar as perguntas para os palestrantes, tá bom? Para quem está nos acompanhando pelo YouTube também, é um prazer ter vocês aqui, junto com o Zoom, e ao final, nós vamos ter também a questão do certificado, que vai ser entregue para vocês depois de uma semana da participação aqui no evento, vocês devem receber por e-mail, tá bom? Fiquem conosco até o final, vai ser um prazer dividir esse painel com vocês. Então, boa tarde a todos, obrigada aos palestrantes que estão dividindo aqui esse painel comigo no dia de hoje. Vou pedir para que cada um de vocês faça uma apresentação sobre o histórico de vocês e como que vocês chegam até o dia de hoje aqui para participar desse painel sobre conselhos de administração e a participação de riscos e os comitês de auditoria e outros no sistema de governança. Juliana, boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, meu nome é Juliana Rosenbaum, mãe de 3, casada, 20 anos de mercado financeiro, e há uns anos atrás eu fiz uma transição de carreira e parei de ajudar as empresas, né, via o banco e mudei para o lado das empresas mesmo e tenho trabalhado em conselho de administração há quase 10 anos. Hoje eu sou conselheira de administração de algumas empresas listadas e algumas startups. Entre as empresas listadas, que eu acho que a maior parte de vocês conhece, a Cogna, Lojas Renner, EDP, Dexco, Eurofarma, e entre as empresas um pouco menores, Dengo, NK e GoCase. Obrigada, Juliana, é um prazer ter você aqui conosco. Obrigada pelo convite. Eduardo, por gentileza. Boa tarde a todos, eu sou o Edu. Fazendo curto uma longa história, a maior parte da minha carreira foi como gestor de fundos de private equity, então a gente investia em companhias de capital fechado e trabalhava um processo de desenvolvimento de estratégia e de relacionamento com o mercado de capitais depois para a gente conseguir liquidez, né? Durante esse período eu acabei participando de 25, até hoje eu participei de 25 conselhos de administração, recentemente do próprio conselho do IBGC também. E hoje eu sou o fundador e CEO da Atlas Governance, que hoje já é o maior portal de governança da América Latina. A gente está com 18 mil conselheiros em 11 países já na América Latina e consolidando aí num processo de expansão internacional. Muito bom, obrigada, Eduardo, um prazer. Maurício, boa tarde. Boa tarde, Bárbara, boa tarde, Juliana e Edu, e a todos que nos acompanham aqui no painel. Falando um pouquinho da minha trajetória, minha carreira, ela ocorreu toda em auditoria interna, tenho um pouco mais de 20 anos aqui atuando nessa área, né, e principalmente também no relacionamento, né, que a auditoria tem com os comitês e conselhos, que é um dos objetivos aqui que a gente vai abordar. Fora isso, também eu participo como conselheiro fiscal em 2 instituições, e um agradecimento especial aqui, Perinity, pelo convite, e muito bom aqui participar com vocês desse painel. Muito bom, obrigada, Maurício, um prazer ter você aqui com a gente também. Bom, eu vou abrir agora para nossas perguntas, nosso debate aqui dos participantes, e eu vou chamar a primeira pergunta, eu vou direcionar para o Maurício, que é o seguinte: Maurício, qual é a visão que o Conselho deve ter sobre a importância
dos comitês e assessorias de riscos, auditorias e demais comitês, né, demais assessorias, para o funcionamento aí das boas práticas de governança. Legal, Bárbara. Bom, acho que eu entendo assim que os assuntos de um conselho eles são muito abrangentes, né, e diversos, né? Então você tem vários assuntos, passando de M&A, a estrutura de capital, passando de cyber, a ESG, passando de auditoria interna, demonstrações financeiras. Então você tem um rol de assuntos bastante amplo, né, para ser acompanhado, né? Nesse sentido, acredito que os comitês de assessoramento, né, são fundamentais para a gente conseguir, né, separar, vamos dizer assim, segregar os assuntos para que a gente consiga, né, dar um foco em cada um desses temas, né? Então, a gente vai ter, dentro desses comitês, uma maior profundidade, né, uma opinião mais densa, vamos dizer assim, né, em cima dos assuntos, e isso é fundamental para que a gente consiga, né, organizar a governança como um todo, né? Do ponto de vista da diretoria, da administração, né, também é bom, porque você tendo esse foco, né, de cada comitê, tanto a preparação dos materiais, quanto a profundidade dos temas que a gente precisa trazer, né, ela vai também melhorar a qualidade do debate, né? Então, pegando um exemplo aqui de auditoria interna, que é a minha maior vivência aqui, né? Cada vez mais eu vejo uma exigência, né? Uma régua maior para tratar assuntos que antes a gente abordava eles talvez sem tanta profundidade. Então, SD, cyber, entre outros assuntos, que cada vez mais a gente está sendo desafiado, né? E muitas vezes a gente tem que contar até com especialistas, né? Para conseguir trazer para o debate temas relevantes e que são estratégicos e que são importantes para a perenidade das companhias, né? Então, acho que é fundamental a participação dos conselhos, né? Justamente por essa questão do foco e da profundidade que a gente acaba tendo em cada um dos temas, tá? Muito bom, muito obrigada. E salientando, né, que o Maurício tem a participação dele em conselhos fiscais. Então, essa opinião dele traz essa experiência de conselheiro fiscal e auditorias, né? Isso é muito bom. Obrigada, Maurício. Próxima pergunta que eu quero direcionar em conjunto para o Eduardo e para a Juliana, e vai ser uma pergunta que vai ter o viés deles serem conselheiros de companhias abertas também, tá? Quais os riscos que vocês veem que os conselhos devem estar mais atentos atualmente? Tá? Esses riscos, na opinião de cada um de vocês, variam mais pelos setores de atividade, pelo momento do mercado ou alguma outra variável? Queria ouvir a opinião de vocês, então, por favor. Quer começar, Ju? Fica à vontade. Então, eu acho que, no final das contas, a gente tem que olhar todos os riscos, né? Eu acho que faz parte quase que do dever fiduciário dos conselhos estar ciente de todos os riscos que a empresa enfrenta, entender quais que são aceitáveis, em que grau eles são aceitáveis e em que grau eu preciso minimizar ao máximo possível esses riscos. Então, um bom conselho, uma boa empresa, uma boa governança parte de um mapa de risco estratégico. Então, é um exercício que eu particularmente gosto muito quando a empresa faz, porque ela ouve todos os stakeholders, ela olha para todas as áreas do negócio, para toda a competição, para todos os relacionamentos internos e externos que essa empresa tem, mapeia esses riscos, entende qual é o grau de risco dele, né? Então, é um grau crítico ou é um grau baixo de risco, e aí o conselho, tendo esse mapa, pode resolver quais riscos eu vou lutar para que ele seja o menor possível e quais riscos são inerentes ao negócio e eu tenho que conviver com eles, né? Então, quase que não existe risco zero, a gente vai estar sempre lidando com algum tipo de risco. O importante é que o risco seja conhecido, medido, esse grau de exposição, e que existam contingências ou planos de minimização se alguma coisa acontecer.
Mas tem coisa que vai sempre acontecer. Eu posso dar um exemplo aqui. Eu estou numa empresa que tem uma operação florestal gigante. Então, um risco crítico é pegar fogo na floresta. Só que a gente tem lá milhões de sistemas e 1000 processos para que, se pegar fogo, a gente saiba logo e que acione os bombeiros e que limite numa área geográfica. Mas o risco está lá, né? Então, a sensação é de que todos os riscos são importantes, empresas diferentes e em momentos diferentes, a gente tem que entender quais que vão ser suportados e quais precisam ser minimizados. Obrigada. Antes da sua resposta, Eduardo, eu queria pedir aqui para o pessoal da Perinity, Rodrigo, se puder soltar a enquete que a gente preparou sobre riscos, que enquanto o pessoal vai votando, aí ó, já está na tela de vocês, a gente vai ouvir o Eduardo agora complementando essa pergunta. Obrigada. Plenamente com a Juliana, eu acho que uma matriz de risco é um ótimo ponto de partida. Tem muita empresa que a gente, às vezes, entra em conselho que nunca fez isso na vida, né? Nunca... E às vezes, não quer começar por um consultor. Eu sempre brinco, olha, passa área por área e pergunta para o gestor da área o que é que já deu errado alguma vez aqui e o que é que ainda pode dar errado aqui, né? E aí você já começa o básico de uma matriz de risco, né? E aí tem aqueles níveis, né? Tem aquela empresa que nunca fez uma matriz de risco na vida, tem aquela empresa que faz e controla de certa forma até certo nível no Excel, e tem empresa que já digitalizou a sua gestão de risco, com softwares como o próprio Perinity, né? E sem dúvida tem um controle muito mais apurado do que está acontecendo dentro da companhia, né? Sobre a primeira pergunta, Bárbara, você comentou, enfim, que tipo de risco hoje, talvez, se ele se segmenta ou não, ele naturalmente se segmenta, né? Então, empresas financeiras têm risco diferente de empresas de agronegócios, né? O setor da economia, eu acho que faz com que os riscos sejam bastante diferentes. O tipo de organização também, então, a exposição que uma empresa listada na Bolsa tem é muito diferente da exposição que uma empresa privada tem, né? Em relação às informações, a forma como ela se reporta ao mercado. Mas sim, existem hoje, eu acho que alguns riscos que estão talvez um pouco mais comuns, né? E o principal hoje, na minha opinião, é o risco de liquidez, né? Então, a gente viu o Silicon Valley Bank quebrar recentemente nos Estados Unidos, e claramente, quando você olha para os números dele e analisa, não foi um problema de operação, foi um problema de liquidez. Foi um problema de você ter todo o seu dinheiro travado em longo prazo e precisar pagar os depósitos das startups que estavam gastando em curto prazo, né? Faltou dinheiro. E aí, na hora que eles tiveram que vender os títulos de longo prazo, fizeram um prejuízo grande. E aí tem um segundo risco que é muito grande, que, na minha opinião, foi talvez um dos principais lá, que é de comunicação, né? Ali eu acho que, se você olhar a apresentação que eles fizeram para o mercado, tem um slide de PowerPoint que, a hora que eu vi aquele slide, eu falei, se eu fosse investidor, ou eu ia sair sacando dinheiro, né? Se alguém quiser, depois eu até compartilho a apresentação, mas é super interessante porque eles mostram que as startups continuaram gastando dinheiro e os fundos pararam de colocar dinheiro. Então, você vê os dois gráficos dizendo o banco vai quebrar, e eles apresentaram isso, né, Então, um slide de PowerPoint às vezes gera um ruído bastante grande. Mas hoje a gente tem se formando, formada uma crise de crédito, né, por todos os aspectos que a gente viu, não só fora do Brasil, mas em casos como Americanas também aqui, os bancos estão muito mais restritivos com crédito, as taxas de juros estão muito mais altas, então o que a gente vê aqui, os juros estão ocupando um espaço muito maior na despesa das empresas esse ano, né, e por consequência você precisa cortar custos, né? Então, às vezes, uma despesa que é produtiva, como por exemplo pagar salários, o dinheiro teoricamente volta para a economia, ela passa a ser uma despesa de juros. Você precisa cortar pessoas para acomodar as despesas, né, dentro do resultado da companhia. Então, hoje, na minha opinião, um risco que boa parte das empresas vive em conjunto é o risco de liquidez. Então, hoje, dentro da matriz de risco que a Ju comentou, a gente precisa olhar muito para risco de liquidez, para caixa, né, para ter uma estrutura de capital que te mantenha aí a longo prazo estável, né? Muito bom, obrigada. Vamos ver, então, se a gente já tem essa resposta da enquete. Isso, muito bom. Então, aqui do nosso fórum, né, do pessoal que está participando, então, real time, o risco
mais votado aqui foi o risco cibernético, seguido pelo risco operacional, segundo lugar, e terceiro lugar pelo risco regulatório, tá certo? Muito interessante essa resposta, muito obrigada a vocês que votaram, e é muito interessante notar que a gente já tem uma pergunta, que a gente já direcionou o nosso painel aqui para risco cibernético, então estamos muito bem alinhados, muito bom. E acho que agora vale a gente colocar também a próxima enquete, que é o que o Eduardo puxou, qual que é o setor de atividade da empresa de vocês, porque aí a gente vai conseguir também perceber se o risco vai variar por setor de atividade, considerando esses três que nós já colocamos, primeiro, segundo e terceiro lugar, vamos ver qual que é o setor de atividade da empresa de vocês. Enquanto isso, eu já vou direcionar a próxima pergunta para o grupo. Essa pergunta eu vou direcionar para vocês três, tá? Considerando, então, que a gente tem o Conselho de Administração, que a gente vai ter essas estratégias de mapa de riscos estratégicos, esse olhar para o futuro das organizações, né? Como que vocês veem que a empresa deve encaixar a governança, a gestão de riscos, a auditoria, esses comitês, esses assessoramentos, na construção de uma pauta estratégica do Conselho, né? Como que deve acontecer a agenda de governança da empresa? Vou deixar livre para vocês decidirem quem começa a responder essa questão. Melhor você escolher, senão eles vão sempre falar. Melhor é escolher. Senão eles vão sempre falar para eu ir primeiro. Eu vou escolher o Maurício, então, que abriu o nosso painel. Vamos lá, Maurício. Tá bom. Eu acho que até em linha com o primeiro item que eu tinha comentado, né, dos comitês de assessoramento, na medida que você vai tendo foco, né, vai tendo uma maior profundidade ali nos temas, né, cada comitê cabe realmente pegar aquilo, né, fazer uma seleção dos assuntos que são mais estratégicos, que são mais ligados ao fundamento ali de cada negócio, de cada empresa, e subir isso para um colegiado, né, na reunião ali de conselho, para que ele tenha um debate mais amplo, mas aí já fazendo, obviamente, uma seleção daqueles assuntos que são mais importantes, mais abrangentes. E aí, ao mesmo tempo, né, na medida que esses assuntos, né, são colocados lá, estabelecer, né, uma agenda anual com alguma recorrência, né, para que eles sejam tratados e acompanhados pelo conselho, né, para ver o andamento e também dificuldades, né, na medida que você não consegue avançar com o plano, o que pode ser, o que deve ser feito ali para poder apoiar também a administração para que consiga chegar lá. Eu acho que, em linhas gerais, é um grande desafio sempre, né, principalmente cuidar de tudo, né, então acho que vale reforçar que são assuntos abrangentes e diversos, né, e a gente sempre tem a sensação que, às vezes, algum assunto pode estar com uma areia escapando pelos dedos, né? Mas acho que tem sempre esse zelo, esse cuidado de tentar ser o mais robusto possível nessa agenda, né? Muito bom. Eu tenho muita sensação de que a gestão dos riscos é um pouco a fundação sobre a qual a empresa é construída, né? E a gente tem que estar sempre tendo certeza de que todos aqueles pilares ali estão fortes o suficientes para continuar suportando essa empresa daqui para frente. Então, a gente está sempre olhando cada um desses riscos, e os fóruns, né, os fóruns específicos, seja de auditoria, o Conselho Fiscal, os mapas, eles vêm nos trazendo esses inputs, e a gente tem que estar sempre tendo certeza de que aquele pilar está firme. Então, seja o pilar financeiro, o pilar, né, de todo o relacionamento com todos os tipos de stakeholders, se eu tenho, que tipo de problema eu tenho, que tipo de risco eu posso ter na minha cadeia de produção. Então, cada hora a gente está olhando um pilar. Então, os comitês são muito importantes para olhar com profundidade o pilar específico e levar para o conselho, né, com essa frequência todos esses pilares para que a gente tenha essa visão completa. E se você pensar que o grande objetivo, né, do conselho é perpetuar a empresa e criar valor para todos os stakeholders, não pode cair nenhum pilar, porque se cair algum pilar, certamente a estratégia de crescimento vai estar prejudicada. Então, a gente tem que estar sempre escolhendo, eu vou investir para diminuir o meu risco de cyber, diminuir o meu risco de exposição à cadeia dos fornecedores, diminuir o meu risco de liquidez, tudo isso vis-à-vis
essa vontade de fazer a empresa crescer, de poder investir em coisas mais produtivas, em coisas que à primeira vista podem ser um pouco mais glamurosas, né? Todo mundo quer abrir loja, todo mundo quer construir a fábrica nova, ninguém está afim de gastar milhões para refazer um planejamento de auditoria, mas a gente tem certeza de que se não fizer, uma hora a casa cai. Então, é sempre esse balanço entre fundação para poder crescer depois. Muito bom, obrigada. Então, vou brincar que gestão de risco é importante demais para deixar no conselho. Né? Eu brinco disso porque o conselho, às vezes, ele é tão disperso em tanto assunto, né, que você não pode colocar como uma pauta ali. Né? Então, eu, pessoalmente, mesmo que a empresa, às vezes, não tenha recurso para contratar muito especialista de fora, mas um comitê de risco e compliance é uma coisa que eu peço em toda empresa onde eu participo no conselho. E aqui na Atlas a gente acaba fazendo isso também. Então, a gente tem um comitê de risco e compliance, porque, na linha do que a Juliana está falando, a matriz de risco é um documento, enfim, bastante extenso, é um mapeamento bastante extenso de todos os riscos da companhia, e esse é um trabalho que não dá para você uma vez por ano, né? É natural que você vai levar uma vez por ano para o conselho revisar e aprovar, mas não é uma vez por ano que se toca nesse assunto. Esse assunto tem que ser trabalhado todo santo mês, né? Porque senão o risco e o problema, o incidente, ele não acontece uma vez por ano, né? Ele acontece com uma certa frequência também. Então, eu acho que o ideal, sim, é você segregar esse trabalho mais especializado dentro de um comitê, levar para o conselho, no mínimo do mínimo, uma vez por ano, uma matriz de risco de aprovação. Eu vi que várias pessoas aqui no chat colocaram, olha, eu classifico cyberrisco como risco operacional. Né? Na minha visão, como eu comentei também um pouco antes, o risco ele depende um pouco do teu setor e do teu negócio. Né? O meu business é um portal de governança. O meu negócio 50% é cibersegurança, 50% do que eu faço. Então, eu não posso tratar a cibersegurança num amontoado de outras coisas. Então, esse é um tema que o meu conselho vê a cada 3 meses, né? Porque para a gente é um risco bastante elevado. Agora, a matriz de risco geral da companhia a gente acaba vendo uma vez por ano, mas este risco especificamente a gente vê com uma frequência maior. E eu entendo que as empresas que têm riscos específicos, seja para o setor delas, seja para o segmento, para o tipo de negócio que elas têm, deveriam sim priorizar esses riscos também no processo de gestão de conselho. Se você tem um negócio que o risco ambiental é alto, isso tem que estar mais vezes na pauta do conselho. Se você tem um negócio que o risco social é alto, enfim, você precisa entender quais são na linha um pouco do que a Juliana estava falando, né? Quais são os riscos de maior impacto para o negócio, né? Impacto e probabilidade, e trazer estes aí, eles têm que estar com uma frequência um pouco maior na agenda do conselho, na minha opinião. Muito bom. Fazendo uma junção aqui, né, da fala, acho que vai ser bastante interessante a gente ver o resultado da enquete que nós colocamos do setor de atividade do pessoal que está participando aqui. Se você puder colocar, Rodrigo, vamos ver qual que é. Vamos lá. Então, a maior parte das pessoas que estão participando aqui vem de empresas fechadas, né? Depois, bastante até relevante de companhias abertas participa aqui, e de cooperativas em terceiro lugar, tá? Então, dependendo do setor de atividade, a gente vai ver responsabilidades e riscos diferentes acontecendo, tá? Se a gente juntar com o painel que nós pegamos com o pessoal da Perinity, de quem está participando aqui hoje, nós temos uma participação relevante de pessoas do setor de consultoria, setor consultoria e treinamentos, dos serviços financeiros, serviços relacionados. Nós temos uma participação relevante de quem vem do setor farmacêutico, de saúde e de estética e beleza. Então, esses são os 3 principais que estão participando aqui hoje. E, desculpa, também, um aqui em Derimpate, em terceiro lugar, engenharia e indústria. Tá? Então, sendo que a maior participação do pessoal é de companhias fechadas, então a gente vai ter um tipo de governança específico para esse tipo de companhia fechada, desses setores de atividade que eu falei. É muito bom, né, perceber, o pessoal que está respondendo aqui no chat já está trazendo mesmo, como você colocou, vendo que riscos cibernéticos estão sendo colocados dentro dos riscos operacionais também. Então, risco operacional tem muito a ver com o setor de atividade que a empresa está.
Dentro desse desenho, ainda essa questão importante que vocês trouxeram da matriz de materialidade e a agenda de governança. Então, se eu tenho um tópico importante de um risco, eu preciso, na agenda de governança do que vai para o Conselho de Administração, ser levado e ser colocado um fórum específico para esse item de discussão, né? Tá? Então, acho que essa agenda de governança, nós tivemos essa discussão prévia, né? E ela faz muito sentido nesse desenho do que a gente quer que o Conselho esteja vendo desse tipo de riscos e assessoramentos. E aí a pergunta que a gente tinha organizado já, né, que tem muito a ver com o que o pessoal respondeu, que é sobre cibersegurança, cybersecurity, né? Na opinião de vocês, qual que como que o conselho e o conselheiro deve se preparar e trazer essa pauta para a agenda da empresa, para essa agenda estratégica, a cibersegurança, o risco cibernético. Eu vou mudar agora. Eduardo, vamos começar com você então agora, por gentileza. Gestão de risco cibernético é uma jornada sem fim, né? Você começa e não vai acabar basicamente nunca, né? Porque todo dia tem alguma coisa nova acontecendo. Mas para quem está começando, ou mesmo para quem está já num processo de desenvolvimento, o que eu acho que vale muito a pena é você começar por frameworks, por certificações, né? Então, algumas coisas que, por exemplo, a gente passou que foram muito interessantes, né? Então, a gente foi certificado agora pela ISO 27001 e a ISO 27701. Então, uma diz respeito à segurança da informação e a outra à privacidade de dados, né? Para você ser certificado, você precisa criar um arcabouço muito grande de processos, de controles, né, de softwares dentro desse processo também. E foi um processo que para a gente levou 1 ano e meio. E eu posso dizer que, é claro que é legal ter a certificação, né, é como que um diploma, né, por você ter estudado e trabalhado, mas o fato é, só de ter passado por essa jornada, ampliou fortemente, né, a nossa capacidade, os nossos controles, os nossos processos voltados para a segurança da informação. E hoje, além das ISOs, né, e de mais algumas certificações que a gente está em processo tirar, a gente usa um framework também que é muito utilizado por bancos, que é o CIS Controls, que é o CIS. Né? O CIS Controls é um conjunto de 18 controles, que vai desde gestão de ativos e inventários, né, até testes de penetração que você precisa fazer em todo o teu ambiente de negócios, né? Quando você trabalha baseado nesses frameworks, você consegue metrificar a tua evolução em cibersegurança. Então, o que eu peço para os conselhos que eu participo, e eu uso na minha empresa também, é que a gente adote um ou mais frameworks e que a gente tenha um reporte para o conselho de evolução nesses frameworks de cibersegurança, no mínimo trimestral. Tá? Porque hoje, realmente, um problema de cibersegurança pode parar uma operação inteira. A gente já viu casos de empresas que param de faturar, param de entregar, enfim. Então, esse é um negócio que a gente traz, pelo menos trimestralmente, e não precisa ser uma apresentação de hora e meia, não, mas a gente entender como é que está a priorização dos controles e processos que estão sendo estabelecidos e como é que está a evolução, né, dessa execução, desse estabelecimento de controles e processos. Então, a forma como eu gosto de trazer para o conselho é essa forma um pouco mais metrificada, tem um roadmap claro, priorização e um acompanhamento de processo de implementação. Certamente, isso, do lado do conselho, isso ajuda demais, porque a maior parte dos conselheiros são generalistas, né? Às vezes tem algum especialista em digital, algum especialista em cyber dentro do conselho, mas normalmente você tem generalistas dentro do conselho. E tudo que você consegue quantificar, dizer assim, é aqui que a gente está e é aqui que a gente precisa chegar, fica muito mais fácil para o conselheiro, que no fundo está resolvendo ali quais os investimentos, para onde os investimentos vão, né? Então, e cyber virou, e digital, cyber, todo esse bolo de tecnologia virou uma parte importante dos investimentos que as empresas hoje precisam fazer. Eu brinco assim, pensa num varejista, pensa nas lojas Renner, cuja segurança significava segurança dos meus funcionários, dos meus colaboradores, segurança dos meus clientes e segurança ali daquela loja física que eu tinha que abrir a lojinha, fechar a lojinha, todo mundo ir seguro para casa no fim do dia. E aí
vem uma loja online, vem uma operação de consumer finance, onde eu tenho dados de milhões de pessoas e estou sujeita a todo esse risco cibernético. Não existe como gastar a mesma coisa que se gastava antes. Então, todo mundo vem num crescente muito importante de gastos com TI e cyber. Não tem jeito. E é muito difícil para quem não é especialista no assunto entender quanto de dinheiro que eu ponho, porque as demandas são infindáveis, né? Você pega um CTO, você pega qualquer executivo ali de digital e de TI, tem coisa para fazer para sempre, precisando de milhões e milhões para sempre. Então, parametrizar e entender qual que é a roadmap, entender aonde eu preciso chegar, em que velocidade eu preciso chegar, é super relevante na hora que se aprova esses investimentos. Então, contar com os especialistas nos fóruns tanto de comitês como nos fóruns específicos dentro da empresa, seja de auditoria interna, seja de compliance, seja de gestão de riscos, risk owners, isso tudo é muito importante para nos dar os parâmetros necessários para aprovar os investimentos, principalmente em momentos que a gente está como agora, onde é cada vez mais difícil fazer esses investimentos, né? Porque o dinheiro está caro, o custo de oportunidade está altíssimo. Eles falam assim, tá bom, a empresa pode parar se eu tiver um ataque cibernético, mas parar por quantos dias? Né? Parar por horas ou por meses? Né? Me dá as métricas necessárias para que a gente consiga aprovar esses investimentos. Perfeito, Juliana. Acho que só complementando um pouquinho, obviamente, né, quando a gente não tem todos os especialistas, né, nas cadeiras aí de conselho e comitês, talvez um assessment seja um ponto de partida inicial para a maioria das empresas, né? E nesse assessment já fazer um planejamento do nível de maturidade que a gente quer atingir em 1 ano, 2 anos, 3 anos. O investimento é pesado, ele é bastante significativo em cyber, né? E realmente eu acho que um assessment pode ajudar, né? Quando a gente está numa fase inicial, ou então talvez não está tão seguro, né? Que aqueles planos estão maduros o suficiente, né? Acho que isso pode ajudar também. Né? Muito bom, obrigada. Eu juntei a fala de vocês três aqui e tem muitas coisas similares que fazem muito sentido, né? Então, a gente percebe uma conexão muito grande das questões estratégicas que o Conselho vai ter que olhar e colocar um mapa de riscos dentro dessa questão estratégica. Com certeza, a gente tem uma questão de budget, foi até colocada aqui na discussão, né? Mas bem o que vocês colocaram, né? Até que ponto um risco é mais relevante do que o outro, até que ponto um assessment deve ser feito para colocar numa balança qual risco que deve ser priorizado, com qual budget dentro da agenda de governança, para levar para o conselho. Então, os fóruns, né? Esses comitês fazerem esse preparo prévio do que é o foco, como a Juliana colocou também, quais são essas bases sólidas que não podem faltar, e esses comitês levarem até o conselheiro aquilo mastigado para que essa priorização aconteça, né? Vocês colocaram também a importância de uma jornada, né? Ser feita uma jornada para caminhar dentro dessa questão estratégica, e uma coisa que o Maurício e a Juliana falaram também, que é a perpetuação da empresa, né? Então, a gente quer que a empresa exista, e o conselho está aí para dar direcionamento para o longo prazo da empresa. Então, para que essa empresa exista, ela precisa administrar os riscos, quais os riscos mais relevantes. Os frameworks, os assessments, dentro de um desenho das escolhas, né? Mais uma vez, a priorização do que tem que ser feito, tem que ser visto como foco para esses conselheiros, tá? Então, muito bom. Desculpa, só um pontinho interessante, mas ligando um pouco do que o Maurício falou de assessment, né? E com a questão dos frameworks, né? Quando você pega um framework e vê o que você tem e o que você não tem, é o seu primeiro assessment. Né? Então, no CIS, por exemplo, você tem 18 grupos de controles. Em 2018, quando a gente começou, a gente olhou e falou, a gente tira nota 2 aqui, né? Sei lá, 1,5, né? A gente falou, pô, tem uma longa jornada aí pela frente. Mas o primeiro assessment é você partir de algum lugar e falar, isso aqui eu tenho, isso aqui eu não tenho. E deixa eu falar, se você nunca fez um desses, você vai se assustar da primeira vez que você fizer.
Muito bom. E dentro disso que você colocou, Eduardo, a gente vai ter níveis, né, aceitáveis de risco. A gente, como a Juliana mencionou também, a gente nunca vai zerar um risco, a gente vai ter níveis aceitáveis, né? Também o apetite a risco, dependendo da situação, é muito interessante, né? A gente acabou de falar da cibersegurança, a apetite a risco em inovação é diferente de uma empresa que tem outro tipo de mercado e que não tem a inovação como pilar. Então, quero colocar aqui agora para vocês fazerem comentários em conjunto sobre essa parte. Eu vou selecionar algumas perguntas aqui para direcionar para vocês antes dos comentários finais. Então, se vocês quiserem complementar alguma coisa, deixa eu ver aqui as perguntas. Tem bastante pergunta. Espera só um pouquinho. Tem uma pergunta para... Pois não, Juliana. Não, eu ia falar assim, eu vi uma pergunta fácil, então já quero responder a fácil, tá? A fácil. Olha, tem uma direcionada para você, Juliana, então eu não vou poder escolher a fácil para você, não, tá? porque eu vi uma fácil aqui, eu vi uma assim, o Conselho de Administração não deveria receber relatos trimestrais sobre a evolução do gerenciamento de risco, seja pelo Comitê de Auditoria ou a área responsável? Sim, e recebe. Todo comitê de auditoria faz reportes trimestrais para o Conselho. Os grandes mapas de risco, uma sessão longa de assessment de risco é que costuma ser uma vez por ano, mas todo trimestre tem necessariamente o report do comitê de auditoria para o conselho. Em algumas empresas, a gente faz esse reporte mensalmente, né? Depende da empresa, depende da organização ali, das pautas do conselho, mas entre mensalmente e, no máximo, trimestralmente, todo o conselho recebe esse report do comitê de auditoria e compliance. Muito bom. Eu acho que essa sua resposta tem relação também com a pergunta que veio aqui do Renato. As empresas nacionais precisam mapear riscos do âmbito corporativo para posteriormente definir o plano de auditoria interna e demais ações da primeira e segunda linhas de defesa. Você entende que atualmente as altas alçadas e os conselhos estão mais preocupados em mapear os riscos do que anos atrás, em que eles não eram priorizados? Com certeza. Para mim, é claro, a quantidade de tempo que a gente tem devotado à análise de riscos, porque os riscos são cada vez maiores, né? E infelizmente, o custo de gerenciar esses riscos são cada vez maiores também. Então, a gente tem precisado devotar mais atenção e mais dinheiro, no final das contas, para as análises de risco. O mundo muda e muda rápido, e a mudança implica em riscos novos, e então a gente tem que estar sempre, constantemente, reavaliando para poder minimizar esses riscos. O cost of doing business tem ficado cada vez maior, a contraparte da inovação, é a contraparte de um mundo que muda rápido. A gente precisa mudar rápido, a gente precisa correr riscos para conseguir inovar, mas à medida que eu estou correndo risco, eu também preciso controlá-los para não deixar a minha empresa quebrar, né, por causa desses riscos. Muito bom. Eu diria que a aversão a risco e talvez a atenção a risco, né, do conselho e de todo mundo, ela é diretamente proporcional à quantidade de desastres que acontecem no mercado. Né? Então, quanto mais desastre acontece, Americanas, não, todo mundo passou a olhar para crédito, risco sacado, tal. É um negócio que, teoricamente, deveria estar no mapa de risco de todo mundo, né? Mas, a partir do momento que sai na mídia e tem um impacto relevante, como esse caso teve, todo mundo passa a olhar com muito mais cuidado, não só para esse assunto, mas para o tema de riscos em geral. Eu vi uma pergunta aqui, eu posso pegar ela, assim, sem pedir? Pode, deixa eu só ver se o Maurício quer comentar essa pergunta aqui também, Maurício. Só complementação, eu entendi aqui, acho que a pergunta do Renato, ele colocou também sobre o mapeamento, né, desses riscos, antes até de fazer os planos de auditoria, ver o papel de segunda linha. Eu concordo, mas, por outro lado, tem um desafio de manter o mapeamento atualizado, né? Então, às vezes, quando você roda um ciclo, né, quando você, com o dinamismo que cada vez mais a gente tem nos negócios, né, muitas vezes você não consegue sair daquilo. Você está acabando, né, uma frente de mapeamento, quando você começa a lá voltar, já está desatualizado de novo. E aí tem que começar a voltar. Eles têm que andar, na minha visão, meio que em paralelo, né? Eu acho que tem que
com certeza tem que se fazer o mapeamento dos riscos, né? Mas acho que também a gente tem que cuidar aí dos controles, né? Da segunda linha de defesa e auditoria, né? Como terceira. Uhum. Muito bom, obrigada. Eduardo, puxa aí a pergunta que você encontrou aqui, por gentileza. Então, teve alguém aqui que perguntou, deixa eu já ver quem que é a pessoa, mas enfim, alguém aqui perguntou se a gente acredita que deveria ter especialistas em, por exemplo, cibersegurança dentro do conselho, tá? E aí, a experiência, eu tive 2 vezes essa experiência, as 2 foram ruins, e vou explicar por quê. Porque você pega uma pessoa que tem um conhecimento extremamente profundo sobre um tema, por exemplo, cibersegurança, só que a pauta do conselho, ela não é majoritariamente essa. Então, você pega um cara brilhante em cibersegurança e põe o cara para aprovar orçamento, para aprovar demonstração financeira, para aprovar remuneração variável, né, para eleger CEO. 80%, 90% da pauta vai dizer respeito a outros temas. Então, por isso que as melhores experiências que eu tive foi de trazer especialistas para apoiar comitês que tenham uma pauta voltada para o que eles de fato entendem, né? E conseguem contribuir. E aí, muito mais do que falar quem senta aqui ou senta ali, a contribuição que essa pessoa tem capacidade de dar para a empresa é infinitamente maior. Infinitamente maior. Concordo totalmente. Acho que não tem jeito, né? A pessoa você pode ter uma pessoa que seja muito especialista em cybersecurity, mas se ela não tiver esse interesse no escopo mais amplo, ela vai ficar entediada nas reuniões do conselho, porque a parte divertida, o que ela acha divertido, a gente vai olhar 10 minutos a cada reunião. Não tem jeito. E vai acabar contribuindo pouco, né? Por restante. Enquanto que num comitê ela tem capacidade de contribuir muito. E eu acho que essa é a beleza dos comitês, né? Trazer membros especialistas para os comitês tem sido a melhor experiência que eu vejo. Então, você tem uma combinação de conselheiros generalistas, alguns desses conselheiros participam de alguns desses comitês, mas sempre apoiados por quem entende do assunto. Funciona muito melhor. Muito bom. Não, e essa opinião conjunta de vocês três casa super bem com o tema do nosso painel aqui, né? Do papel do conselheiro, do conselho e dos comitês que vão assessorar o conselho. Muito bom. Nós temos muitas perguntas, vamos lá. Tem uma pergunta que a gente até meio que respondeu, tá sendo feita, não tem o nome de quem fez, foi mandado diretamente aqui pela Perinity, mas é sobre a questão se riscos, né, sobre as questões de governança são tão importantes, porque sempre existe uma briga para defender o budget, né, para quando a gente vai falar de crise, gestão de crise. A gente até agora tinha colocado, né, na nossa discussão anterior, e tem uma outra pergunta aqui também sobre gestão de crises, né? Como é que faz aí nesse momento que o risco se materializa e o budget foi cortado? Então, quero trazer essa discussão para vocês. Começo eu? Pode começar. É o que eu falei. Eu falei que a atenção do conselho, enfim, e da companhia em geral, a riscos, ela é diretamente proporcional à quantidade de desastres que acontecem. E o budget é a mesma coisa, né? Então, quando você vê que aconteceu algum desastre com algum concorrente, você já aumenta o seu budget. Mas o dia que aconteceu um desastre com você, aí você tem um cheque em branco para trabalhar. O problema é que chega lá, né? E o problema é que, ao invés de a gente fazer um trabalho preventivo, a gente tem que remediar depois. E remediar é sempre muito mais caro, muito mais trabalhoso e pode trazer prejuízos muito maiores do que os financeiros, né? Você pode ter um prejuízo de imagem relevante, você pode, enfim, eventualmente ter outros tipos de prejuízo que não são só o financeiro. É difícil, né? A Juliana estava comentando, e é difícil realmente esse equilíbrio de saber quanto que eu deveria aprovar de orçamento ou não. E isso também tem muita relação com o porte, né, da organização e também com a atividade da organização. Então, uma coisa é você falar, olha, eu tenho uma organização do setor financeiro que lida com o dinheiro dos outros, né? Você vai precisar ter um nível de investimento em cibersegurança e em riscos em geral, em gestão de riscos em geral, né, muito maior do que uma empresa, eventualmente, vamos dizer, de varejo, que talvez não esteja nem no varejo virtual, que existem alguns casos aí, é bastante diferente, né? Então, o que eu diria varia muito,
mas, via de regra, esse orçamento ele se torna muito mais claro, mais factível, mais aprovável diante de desastres, né? Dentro ou fora de casa. Infelizmente, é verdade. Quando você vê que a casa do lado foi arrombada, você troca a sua fechadura, né? É a vida, gente. Empresas são organismos vivos, compostos por pessoas que estão ali tentando fazer o melhor e tentando balancear na melhor forma possível o curto com o longo prazo, né? Então, às vezes, a gente tem que penalizar o curto prazo, penalizar a rentabilidade, gastar mais para poder construir um longo prazo menos arriscado, né? mais concreto. Então, a gente está... eu acho que essa é a grande dificuldade do Conselho, é como está sempre ali balanceando o curto com o longo prazo, que eu preciso gastar para reforçar essas fundações versus o que eu preciso dar de lucro, seja por uma empresa aberta ou não, ou porque o acionista, né, de empresa fechada precisa ali dos seus dividendos para continuar, ou precisa do lucro para continuar abrindo lojas ou fazendo o que tiver que fazer. Então, assim, esse balanço de curto e longo prazo, ele está presente em quase todas essas discussões, seja nas discussões de risco, seja nas discussões de crescimento, seja nas discussões de demissão e redução do negócio que eu tenho que fazer, porque gastar 15% de juros naquela dívida hoje está inviável. Então, esse é sempre o exercício que a gente está tentando fazer da melhor forma possível no Conselho, para risco e para todos os outros aspectos. Depois a gente tem uma pergunta aqui, acho que é Gustavo, está falando sobre avaliação de riscos, olhar somente o que está na demonstração financeira, ou seja, está no quadro financeiro da empresa. Eu acho que vocês já deram essa resposta. Se vocês quiserem comentar, a Juliana já está falando. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Hoje, assim, acho que hoje eu brinco, tem algumas coisas que são condições básicas de higiene, né? É óbvio que eu preciso estar absolutamente confortável com as minhas demonstrações financeiras. Não tem mais espaço. E assim, falando de empresas maiores, né? E mesmo as empresas menores que querem continuar crescendo, não tem espaço para a demonstração financeira estar mais ou menos, para dar um jeitinho, para correr um risco. Eu vou correr um risco contábil aqui, ou um risco tributário aqui, sem saber direito. Não tem mais espaço para isso. Isso está cada vez mais difícil, e graças a Deus está cada vez mais difícil trabalhar sem essas condições básicas ali nas demonstrações financeiras. Mas, de maneira nenhuma, isso é suficiente, né? Eu acho que a gente... Na verdade, a gente tem se preocupado cada vez mais com todos os riscos que impactam o negócio, mas todos os riscos que impactam a sociedade, todos os riscos que impactam o meio ambiente, todos os riscos que impactam a minha cadeia de fornecedores, né? Então, de forma nenhuma, aquela visão de olhar para dentro de casa e quais são os riscos financeiros que eu estou correndo, isso é coisa do passado. Se alguém ainda faz isso, vai ficar no passado, porque eu acho que o mundo não cabe mais esse tipo de empresa no mundo. Então, a gente tem que estar... Não é porque ESG é moda, é porque para ser perene e para construir empresas que estejam aqui por muitos e muitos anos, a gente tem que olhar para fora, a gente tem que olhar para todas as nossas cadeias, para todo mundo que a gente toca de uma forma ou de outra. E eu acho que o desafio é, né, a gente conseguir mapear, como foi comentado aqui, todos os riscos não financeiros, né? Porque na demonstração financeira tem a rúbrica contábil lá, você faz uma análise de risco ali, prioriza, né, o que é mais relevante. Agora, o não financeiro realmente que é o desafio. E aí a gente pode se apoiar, como o Edu comentou, em framework ou um próprio assessment, para saber se a gente realmente está considerando todos os aspectos não financeiros, e que tem que, obviamente, ter o mesmo cuidado, né, na gestão de riscos. Né? Muito bom. Tem uma pergunta... Perdão, um caso não financeiro, acho que em case não financeiro interessante, e no final do dia, acho que alguém Salomão de Oliveira acabou escrevendo, ainda que todos os riscos acabam desaguando no financeiro, que é verdade. Mas tem coisas, e isso também é um ponto importante de gestão de risco, né? As pessoas vão lá e fazem um mapa incrível, muitas vezes, com consultorias, etc., e vão lá e preenchem a coluna de mitigação de risco, como se fosse um exercício, assim, né? E tem coisas que são estruturais, que
se você não mitiga um risco, se você não mudar a forma como você trabalha, a forma como você opera, né? Então a gente fala assim, financeira, demonstração financeira, né? Há pouco tempo atrás, enfim, não sei dizer exatamente quanto tempo atrás, mas uma empresa de assessoria de investimentos, que era uma empresa grande de assessoria de investimentos, distribuidora, tirou uma foto, e nessa foto tinha 106 pessoas, né, dos quais 102 eram homens e 100% das pessoas eram brancas, né? Nas 2 semanas seguintes, essa distribuidora sofreu quase mais de 60% de pedidos de resgate. Uhum. Né? E por que isso acontece? Né? Porque você hoje já tem políticas, né, muito claras em boa parte das organizações em que você não quer se associar ou associar o seu nome a companhias que tenham práticas que podem de alguma forma ser consideradas racistas, machistas, né, ou que possam de alguma forma não levar em conta qualquer outro grupo minorizado, né? E esse é um negócio que você fala, pô, como é que eu administro? Provavelmente isso nunca apareceu numa matriz de risco, né? Mas foi um risco de imagem brutal e realmente teve um impacto financeiro brutal no negócio. Mas isso você não ia trabalhar com uma coluna escrito como mitigar esse risco. Você precisa trabalhar a diversidade e inclusão dentro da companhia para que esse tipo de risco não aconteça, minimamente, né? Que ali realmente a gente estava falando de um extremo, né? Mas esse é um ponto, só para dizer que concordo aqui com o que o Salomão falou, boa parte dos riscos acaba desaguando no financeiro, né? Mas mesmo os mapeados, muitas vezes o trabalho não é só você preencher a coluna de mitigação, muitas vezes você precisa fazer um trabalho estrutural dentro da companhia também. Mas a gente tem colocado em algumas matrizes de risco coisas do tipo poucas mulheres na liderança ou poucos negros na liderança. A gente entende que hoje isso é um risco para o negócio, né? Não é fácil, tem todos os desafios. Às vezes a gente toma decisões que, para diminuir riscos, a gente toma decisões que se provam não econômicas, e acontece. Eu tenho um exemplo que eu adoro, que é na indústria de vestuário, tem se feito todo um movimento de eliminação absoluta do trabalho escravo, né, dentro da cadeia de terceirizados, etc., e o uso de algodão certificado. Então, você fala assim, eu vou fazer porque é o certo a fazer, a gente acredita nisso e vamos trabalhar com isso. Um algodão certificado que custa muito mais caro do que um algodão não certificado. Fala assim, não, meu consumidor vai ver e dar valor e preferir a minha marca, etc. E aí você é, de repente, disruptado por um player chinês que tem, sei lá, que condições de trabalho, que com certeza não usa algodão certificado e que não paga imposto. E rouba um pedaço relevante do seu mercado. Então, assim, decisões de mitigação de riscos com certeza acabam no financeiro e acabam na estratégia e estão ali no dia a dia do negócio. Então, mitigar riscos tem custos e tem consequências, mas a gente tem que entender quais são os que a gente topa correr e outros que a gente não topa correr. Muito bom. Muito bom. O pessoal está comentando bastante aqui, acho que a conversa está, né, tá tocando ponto de discussão muito bom entre todos, né? A gente tem uma pergunta aqui que eu acho que vem muito em função da questão da perenidade. Então, a gente está tomando decisões por longo prazo, decisões envolvendo risco, e aí nós temos um conselho que pode ter uma mudança, né? Pode acontecer aí de trocar um membro, pode ser uma sucessão ou trocar um membro. Como que vocês veem essa questão da continuidade do trabalho do membro do conselho que vai entrar um novo membro e essas agendas de riscos sendo passadas de um grupo de conselheiros para o outro? Como é que isso se daria na prática? Maurício, vou puxar com você agora. Acho que eu tenho visto assim, normalmente tem um kit de recepção, né, vamos dizer assim, para cada conselheiro se sinta confortável, né, e esteja mais ambientado com aquele negócio, né. Então, é comum você fazer um roteiro, né, dentro de cada uma das áreas, passar por riscos, controles internos, pela operação, enfim, por todos aqueles, para que eles se sintam um pouco mais, vamos dizer assim, mais preparado para conseguir exercer o seu papel, né? Então, acho que é isso que eu tenho visto mais comum, né? Essa preparação que é uma espécie de um kit de boas-vindas, né? Muito bom.
Com certeza, o onboarding é parte primordial dessa jornada do conselheiro. Eu acho assim, no primeiro ano, a não ser que você venha daquela indústria, de uma coisa muito parecida, no primeiro ano você está aprendendo. Na verdade, nos primeiros muitos anos você está aprendendo, mas o primeiro ano em si, ele é muito difícil, porque você tem que entender a cultura, você tem que entender as pessoas, você tem que entender os processos. Então, é uma carga de novidade muito grande. É claro que, né, uma boa plataforma de governança que tenha tudo lá estruturadinho, um kit de boas-vindas bem estruturado, falar com as pessoas, isso tudo ajuda. Mas não adianta trocar de conselheiro de 2 em 2 anos, né? Porque, né, se no primeiro você está aprendendo, a primeira coisa esperta que você vai falar é lá no final do segundo ano. Então, você precisa ter um tempo para efetivamente conhecer e agregar valor àquela empresa. Então, não é para ficar 20 anos na mesma empresa, aí é o contrário, porque aí você começa a ficar, você vira quase que parte da casa, né? Você já não consegue ter essa visão crítica de quem está de fora, porque a ideia do conselho é justamente essa, eu estar dentro o suficiente para entender tudo, mas de fora o suficiente para conseguir criticar e para conseguir ter uma visão diferente daquela visão do management, né? Então, esse balanço aí também é importante. Muito bom. Só um ponto adicional, eu acho que esse trabalho ele tem que vir na seleção do conselheiro, né, também. Às vezes, eu já tive caso de conselho que eu entrei e depois de 6 meses eu entreguei uma carta de renúncia, né? Porque se eu tivesse conhecido antecipadamente a visão do negócio, forma de operar, etc., eu não teria entrado, né? E eu acho que a organização ela não vai mudar, ou não deveria mudar de forma brutal por um conselheiro novo, eventualmente 2 conselheiros novos, né? Então, esse processo de, na hora de você recrutar um conselheiro, você entender se ele está de acordo com a estratégia, se ele, enfim, conhece o negócio, se faz sentido para ele, né? Eu acho que é bastante importante, talvez, nessa etapa preliminar, até antes da pessoa sentar. Eu acho que o onboarding é fundamental, né? Mas nessa hora você já trouxe alguém para dentro de casa. Então, quanto mais cedo você conseguir o alinhamento, melhor. Muito bom. A gente vai voltar agora para o tema de diversidade e inclusão, que a gente passou aqui com uma pincelada, né, com os exemplos que vocês deram, e aí o nosso fórum aqui já trouxe o tema para a discussão, né? A gente tem uma pergunta aqui do Augusto para falar sobre diversidade e inclusão, como abordar o assunto com um board que tem tendências mais arcaicas ou sem uma visão de diversidade e inclusão que o mercado apresenta atualmente. E, Augusto, eu vou fazer uma adição à sua pergunta. Não só que o mercado apresenta atualmente, mas que o mercado exige, né? E que a sociedade espera dessa empresa que se posicione sobre esse tema, tá bom? Vamos lá, vou puxar agora a pergunta, começando com você, Juliana. Eu tenho uma visão assim, muito clara de diversidade, que é diversidade agrega valor. Sempre. Eu não conheço nenhum exemplo de uma empresa que trouxe o diferente, que trouxe o contraditório, que trouxe olhares diferentes, com experiências diferentes, com vieses diferentes, e isso não contribuiu para a discussão. A diversidade cria valor. Então, qualquer empresa cujo objetivo seja a criação de valor para os acionistas, para os stakeholders, para o mundo, é quase que uma decisão econômica abraçar a diversidade. E quem não está vendo isso ainda, corre sérios riscos de não estar aqui, né, como empresa no futuro. Então, eu realmente acredito nisso. Então, qualquer conselho tem que entender que você não está fazendo um favor para ninguém. E nem um favor para a sociedade, não é um favor para si mesmo, é agregar valor para si mesmo, para você como empresa e para todos esses stakeholders. Então, abraça a diversidade porque ela vai agregar valor. Se alguém ainda não acredita nisso, tem que empurrar essas pessoas, tem que ajudar essas pessoas a entenderem que não é mais aceitável no mundo de hoje
não está aberto ao diferente. Você vai acabar, porque você vai ficar uma empresa velha, com pessoas velhas que não atraem talentos, porque os talentos não estão mais dispostos a trabalhar nesse tipo de empresa. Então, é quase que assim, é quase que uma decisão econômica. A história de que tudo deságua no financeiro é quase que uma decisão econômica. E a decisão econômica que faz bem para todos os stakeholders, inclusive para os shareholders. Muito bom. Eu estou 100% de acordo com a Juliana também, e a gente aqui é Casa de Ferreiro Espeto de Ferro, então a Atlas tem 56% de mulheres no quadro e 57% da diretoria é de mulheres. Tem mais mulheres do que homens aqui, de cima até embaixo. E para vocês entenderem o impacto que isso causou, e o impacto prático, tá? A gente foi eleito agora pela Great Place to Work, dentro do segmento de empresas médias no Brasil, a 8ª melhor empresa do Brasil para mulheres trabalharem. Legal. E por que isso acontece? Porque são as mulheres que estão aqui administrando a empresa, tomando as decisões. Isso não vai acontecer numa empresa que é gerida por homens. É natural. E hoje, assim, eu acho que para mim a diversidade de gênero é uma diversidade óbvia. No Brasil, a diversidade de raça é uma diversidade óbvia, né? Que enfim, está na frente, na cara de todo mundo. Mas quando você fala assim, eu quero convencer uma pessoa arcaica, você precisa de argumentos fortes. Tá? Não dá para você vir com esse argumento, às vezes é um argumento amplo demais, né? Mas a diversidade e inclusão, ela é óbvio que ela tem valor, mas eu confesso que às vezes existem também, como em qualquer negócio na vida, existem alguns excessos, né? Então, sei lá, uma empresa de videogame que faz videogame para o público-alvo de 18 anos de idade, de repente não precisa ter um indígena no conselho, né, para representação de etnia, né? Não sei, eu não estou afirmando que precisa ou não, mas o fato é, você precisa entender quais são as diversidades que vão, de fato, conseguir trazer para você algum valor do ponto de vista de mercado consumidor, do ponto de vista de boas condições de trabalho para as pessoas que estão na companhia, como foi o nosso caso, ter mais mulheres na liderança, levou a Atlas a ser uma boa empresa para mulheres trabalharem, do ponto de vista de segurança psicológica, para pessoas que têm de grupos minorizados, de raças ou etnias. Então, no nosso último censo de diversidade e inclusão, né, pessoas negras da Atlas, apesar da gente ainda não ter conseguido atingir o nível que o Brasil tem em termos de diversidade de etnia e raça, as pessoas negras apresentaram um índice de segurança psicológico igual às demais raças, né? E isso para a gente era o mais importante, elas se sentirem bem dentro de casa. E para isso, grupos de afinidade fazem muita diferença, né? E a gente trazer esses temas também para o Conselho, a gente traz 2 vezes ao ano o nosso censo, os findings e as ações que a gente tem para fazer. É algo que a gente trabalha desde pequeno, né? Apesar de a gente ter hoje ainda ser pequeno, tem umas 260, 270 pessoas na empresa, mas o fato é que é muito mais fácil resolver isso quando você é pequeno, né? Quando você é muito maior, é um transatlântico que você tem que virar a direção. Mas o fato é, você não vai ter uma empresa muito boa para mulheres trabalharem sem mulheres no comando. Você não vai ter uma empresa onde pessoas de raça ou etnia diferente vão ter um alto índice de segurança psicológica sem essas pessoas no comando também da companhia, né? Porque a empatia é ótima, mas se você nunca viveu uma situação, você não vai conhecer profundamente dela. A diferença entre conhecimento e sabedoria. Se você não tiver sabedoria dentro da tua gestão, a sua empresa não vai ser uma boa empresa para trabalhar. E isso a gente vê desde dentro até para fora, né? Então, muitas vezes você fala, pô, você está conversando com um potencial cliente e aí a pessoa está trabalhando de casa, é uma mulher e os filhos estão gritando e chorando e a gente que é pai, né, já passou por isso 200 vezes, né? Então, para a gente é uma tranquilidade muito grande. Às vezes uma pessoa mais nova que nunca foi pode se irritar com a situação. Então, você tem que pensar que o seu cliente é uma pessoa diversa, seu fornecedor é uma pessoa diversa, o seu funcionário tem que ser uma pessoa diversa, para que todos esses stakeholders se sintam bem falando com a sua companhia. Faz parte do negócio. Muito bom. E só para concordar, desculpa, Maurício, mas só para concordar com o Salomão de novo, que falou que tudo acaba no financeiro, eu sou super a favor de metas de diversidade e inclusão, ESG, todas as metas, tudo que a empresa quer que aconteça, tudo que o conselho quer que aconteça, coloca no bônus dos executivos. Coloca metas explícitas nos bônus do executivo, porque o bolso dói.
E aí as pessoas vão fazer. Só corroborando Salomão aqui. Eu concordo com o que foi colocado, e acho que, assim, também um ponto é a persistência, né? Acho que, eventualmente, quando foi levado um assunto, esbarrou, acho que ele volta para a prancheta, né? Muda o formato de comunicação, leva com profundidade, né? Então, acho que tem tudo isso e não desistir, realmente. E não acho que se aplica só para a diversidade, tem outros temas, eventualmente, gestão de crises, planos de continuidade, que talvez não estão nas primeiras esteiras, e esses temas têm que ser levados de forma recorrente, né? Então, acho que a persistência é importante nesse quesito, além da profundidade também. Muito bom. Eu quero só fazer um comentário aqui que a gente tem no chat, né, do Diego, sobre a inclusão a gente está no mês aí comemorando o autismo, e ele se inclui, ele está dizendo que se inclui aqui nesse grupo, então eu acredito que a opinião dele aqui, né, é sobre uma evolução ainda que não terminou, né, de inclusão de pessoas das diversos grupos, né, que a gente vai ter aí. Acontece, mas eu quero, da minha parte, fazer um comentário que eu acho que é uma jornada, né, uma jornada de inclusão e diversidade para todos os grupos diversos, e que isso tem evoluído muito nos últimos tempos. Então, ele colocou que essa questão do autismo também, não sei se vocês querem comentar sobre esse ponto específico, mas eu entendo que é uma evolução para todas as empresas ainda, essa inclusão de pessoas dos diversos grupos. Obrigada. A gente tem aqui uma outra pergunta que eu quero, vai mudar um pouquinho nossa discussão, que é a questão dos membros do conselho, né? Se, na opinião de vocês, a participação de conselheiros, né, deve ter uma formação majoritariamente de pessoas de fora, com a visão de mercado, e de menos pessoas internas, e qual seria um tempo médio aí que essa pessoa ficaria no conselho. Então, na opinião de vocês, teria mais pessoas de dentro de casa ou mais pessoas de fora de casa na composição do conselho? E o que vocês acham que seria um tempo médio de experiência de conselho em cada empresa? Vou começar com você, Maurício. Varia muito, né, de cada negócio, mas, em geral, acho que quem está de fora consegue trazer, né, algumas visões. Então, acho que mesclar, né, que depende muito de cada negócio, essa proporção, né, dos independentes, dos internos, né, mas eu acho que o conhecimento de quem está olhando de fora tem uma opinião que talvez sempre agrega, né, acho que ajuda bastante na gestão da companhia, né. E sobre os mandatos, né, acho que a gente já viu de tudo aí, né, acho que tem de 2 renováveis por mais 2, né, até mandatos mais alongados, né. Então, acho que depende muito aí do negócio, né, de cada uma das frentes de negócio. O único ponto que eu adicionaria é definir esse conselheiro interno, porque, com exceção do CEO, em algumas vezes, não é normal você ter alta gerência no conselho. Você pode ter os acionistas, mas a alta gerência, né, o top management, não costuma fazer parte desse conselho. Até porque um dos deveres do conselho é muito contratar, demitir, entender se esse é o time correto para aquela empresa. Então, ter os internos dentro do conselho, às vezes, não faz muito sentido. Normalmente, você tem os acionistas, né, em todas as suas formas, e independentes. Difícil ver empresas onde os independentes são majoritários em relação aos acionistas. Isso é mais raro no Brasil. Lá fora é mais normal, aqui é um pouco mais difícil de encontrar. Eu vou contar como que as coisas são e como que elas deveriam ser. Tá? Como que as coisas são. Hoje em dia, grandíssima parte das cadeiras é cargo de confiança. Tá? Quem elege o conselho? Acionistas. Né? E quem que o acionista vai colocar para cuidar do negócio dele? Gente que ele confia. Né? Então, hoje, grande parte das cadeiras são cargos de confiança. Claro que são pessoas bem formadas, etc., mas são pessoas que têm a confiança dos acionistas. Né? A minoria dos processos seletivos, na minha opinião, são processos extremamente técnicos.
né? E a grande maioria passa por um processo de conhecimento, de confiança, de estar próximo, né? Eu, pessoalmente, já participei de um conselho em que um dos conselheiros era o advogado de divórcio do fundador da empresa, né? E aí você para e pensa assim, está correto isso? Não, né? Não, ele realmente era uma pessoa que contribuía pouco, né? Mas era uma pessoa de confiança. E não estou dizendo que é certo, estou dizendo que é assim que é, né? Em grande parte das companhias hoje. Agora, como que deveria ser? Né? E é como eu gosto de pensar aqui na Atlas, né? Eu sempre me faço uma pergunta: qual é a próxima surra que eu vou levar? Né? Porque na vida de empreender e de crescer e de tocar uma empresa, você toma uma surra atrás da outra, né? Então, quando eu comecei o meu processo de expansão internacional, eu nunca apanhei tanto na minha vida, né? Quando eu comecei o processo de escala de vendas com base em máquina de vendas, eu nunca apanhei tanto na minha vida, né? E o fato é, quando você consegue entender a estratégia do negócio, para onde ele vai, se você conseguir trazer pessoas, claro que sempre vão ser pessoas de confiança, mas pessoas que já passaram por aquilo, que têm experiências que eventualmente dizem respeito, não de onde você veio, mas para onde você vai, que são coisas diferentes, né? Então, hoje, por exemplo, a gente está aqui num processo de querer levar a governança para médias empresas, né? Não só para as empresas gigantes. Então, a gente trouxe um conselheiro que tem uma experiência gigantesca com médias empresas, né? Que atende médias empresas, né? Ele tem um RP que hoje no Brasil atende mais de 120 mil, né, pequenas e médias empresas também. Então, essa pessoa conhece, sabe como é que funciona. E se a nossa estratégia é chegar lá, né, trazer pessoas que já passaram por esse processo, que já têm essa experiência, né, seja uma experiência própria, seja experiência num conselho de uma outra companhia que já passou por esse processo, né, eu digo, se a minha expansão internacional teria sido mais fácil, minha construção de máquina de vendas teria sido mais fácil, né? E hoje eu sempre me pergunto, a hora que a gente vai eleger conselho e tal, qual é a próxima surra que eu vou tomar, né? E aí, pô, tem alguém que já brigou essa briga para sentar aqui do lado? Acho que sempre muito bem-vindo. Muito bom, obrigada. Pessoal, muito obrigada por toda a participação de vocês que estão assistindo aqui conosco, por todas as perguntas que chegaram aqui no nosso chat. Obrigada, Maurício, Juliana, Eduardo, por todas essas respostas e comentários que vocês fizeram. Eu quero colocar agora o espaço para cada um de vocês fazer um comentário final sobre o tema desse painel que a gente está hosteando aqui junto com a Perinit hoje. Qual o papel do Conselho dos Comitês no que tange riscos e auditoria? Por favor, comentário de vocês final. Obrigada. Começa, Maurício. Eu estou pensando ainda. Bom, acho que é só um apanhado geral, né? Então, acho que esse papel, como a gente viu, né, dos comitês de assessoramento, de especialistas, todos aqui acho que foram unânimes e da importância que isso tem para que a gente leve, né, essa bola mais redonda, né? Ou seja, que a gente leve os assuntos com bastante profundidade, embasados, né? E para que o conselho possa tomar as decisões necessárias. Então, acho que um nível de avanço, né, e de cada maturidade é justamente avaliar isso e propor exatamente isso em cada empresa, esse nível de robustez e de qualidade. Obrigada, Maurício. Quero agradecer aqui, Bárbara, Maurício, Obrigada. Juliana e todo mundo que passou esse tempo aqui com a gente. Acho que foi muito bacana. E eu acho que a mensagem final é essa, que a gestão de risco, né, não deixem para dar importância para isso o dia que der ruim na sua empresa, na tua organização, né? Vamos resolver esse negócio hoje para que não chegue nesse ponto, né? Então, vamos colocar hoje os recursos de tempo e de dinheiro necessários para fazer isso acontecer. Se a tua organização tem condições, digitalize isso, tá? Se não tem condições, vamos dar um primeiro passo, vamos trabalhar em matrizes em Excel, acompanhamento, um comitê de risco e compliance talvez interno, mas se você tem condições, se você precisa de uma estrutura e se você consegue dedicar o tempo e capital a isso, digitalize esse processo, né? E vamos trabalhar para que os riscos sejam sempre mensurados e administrados na medida do possível, para que a gente não chegue ao ponto de ter que lidar com um incidente muito grave, como muitas empresas estão lidando hoje. Acho que essa é a principal mensagem que eu queria passar aqui. Obrigada, Eduardo. Juliana? Acho que, do meu lado,
é bem essa sensação de que o risco é parte inerente do crescimento. Não existe crescimento, não existe evolução sem risco. Ninguém vai aprender, nenhuma criança vai aprender a andar sem dar uns tombos. E a gente tem que entender esses tombos, tem que entender qual risco que você vai correr, vai deixar bater naquela quina ou aquela quina você vai proteger. Então, como a gente consegue se cercar de instrumentos para medir, minorar e escolher os riscos que a gente vai tomar, sempre tentando equilibrar o curto e o longo prazo, sempre tentando lutar para a criação de valor para todos os stakeholders. Então, é uma jornada, é todo dia, mas é absolutamente possível e com certeza gera valor. Então, eu acho que tem aí todo o apoio de conselho e de acionistas para que essa gestão de risco seja cada vez mais bem feita. Muito obrigada. Bom, eu estou vendo aqui nosso painel com ótimas carinhas, palminhas, então foi um ótimo painel, agradeço muito a Perinity por nos receber aqui para a gente poder estar com vocês hoje à tarde. Obrigada, Maurício, Juliana e Eduardo, por compartilharem esse tempo comigo. Um prazer mais uma vez. Obrigada em nome da Perinity e até a próxima. Boa noite. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.